Boa tarde, pessoal, tudo bem? Então, agora nós vamos fazer ciências, tá bom? Página 17. Então, enquanto vocês vão abrir 17, não, gente. 117. Página 117. Então, nas últimas aulas, a gente falou um pouquinho sobre os solos, né? Os tipos de solo, solo arenoso, argiloso e umífero, né? O tipo de planta, de seres que se desenvolvem nesses tipos de solo, né? Então, nós vimos nesse capítulo 2 de ciências sobre os tipos de solo, arenoso, argiloso e umífero, né? Então, hoje, nós vamos aí primeiro fazer uma atividade. 1. Leia o texto para completar a tabela no encarte 2. Gente, esse encarte 2 está lá no final do livro, tá? Na página 161, tá bom? Então, vocês vão destacar, né? Tirar esse encarte lá da página 161 para a gente preencher. Então, olha só. Leia o texto e complete a tabela no encarte 2. Uma planta relativamente comum em solos arenosos é a droseira, conhecida como planta carnívora. Ela consegue sobreviver em solos arenosos e pobres em nutrientes. Então, essa planta aí, a droseira, ela vive em solo arenoso, né? Então, o solo arenoso, ele é um solo bem pobre, assim, ele quase não tem nutrientes. Enquanto a planta carnívora vive com pouca água, o brócolis, para crescer, precisa de um solo que fique bem encharcado. Então, o brócolis, ele precisa de um solo bem encharcado. O solo que é bem encharcado é o solo argiloso. Lembra que ele acumula bastante água, né? Então, o brócolis, ele se dá bem no solo argiloso. Já a maioria das plantas que usamos em jardins prefere solos ricos em humus, né? Então, as plantas que a gente usa em jardim, ou, né, vegetais, verduras que a gente planta em horta, preferem solos ricos, né? Então, um exemplo desse tipo de planta é a bela gerbera. Então, gerbera é uma flor, tá? Então, vamos lá. Pega aí a tabelinha da página 161 para a gente preencher juntos, tá bom? Então, aí a gente tem a planta, então a gente tem a gerbera, droseira e brócolis. Aí, né, tem a imagem e tem o nome, depois o nome da planta. Aí, primeiro pergunta assim, fala assim, o tipo de solo, qual que é o tipo de solo de cada uma? Então, umífero, arenoso, argiloso. A gerbera, ela prefere qual tipo de solo? Leia lá de novo na página 117. Um solo que tenha bastante humus, né? Então, um solo umífero, muito bem, umífero. E a droseira, ela prefere que tipo de solo? O que está escrito aí? Arenoso, muito bem, arenoso. E o brócolis? Lembra que ele precisa de um solo com bastante água? Qual que é o tipo de solo que tem bastante água? O argiloso. Muito bem, então o brócolis prefere o solo argiloso. Aí depois pergunta assim, então aqui ó, o tipo de solo, aqui, permeabilidade. Gente, lembra que permeabilidade é o tanto de água, né, que passa ou que não passa? Então, alta, baixa ou absorve sem encharcar. Então, olha lá, umífero, o tipo de permeabilidade do umífero é aquele que absorve sem encharcar. Então, né, esse que é a terra preta, ela absorve a água, mas ela não fica encharcada, né? Então, aqui é absorve sem encharcar. Muito bem. E o arenoso? Lembra que a permeabilidade é que passa bastante água? E o arenoso? É alta essa permeabilidade? Né? Lembra que a gente fez aquela experiência? Então, no arenoso, a água vai embora rapidinho. Então, a permeabilidade do solo arenoso é alta. E a do argiloso é baixa, né? Ele já... Lembra que a água passava mais devagar? Porque ele prende um pouquinho mais de água. Ele gosta mais de água, né? O solo argiloso. Então, baixa.
areia, né? Ela é uma cor clara, né? Então é claro. A gente já fez até aquele mapinha conceitual, né? Claro. E o solo argiloso, gente, é avermelhado. É um solo avermelhado. Muito bem. Aí, por último, as características. Então, aqui a gente quer saber se é rico em humus, se tem grãos grandes ou grãos pequenos, né? Então, a gente fez lá na página, tá vendo? Na página 116, uma atividade aí bem parecida. Então, vamos lá. Característica do solo mífero. Ele tem grãos grandes, grãos pequenos ou é rico em humus? Ah, rico em humus, muito bem. Rico em humus. E o solo arenoso? Ele tem grãos grandes ou grãos pequenos? Lembra da areia? Ah, grãos grandes. E o solo argiloso? Tem o quê? Grãos pequenos. Muito bem. Ó, ótimo. Então, vocês aí vão preencher essa tabelinha da página 161, tá bom? Preenche com bastante capricho. Aí, depois, vocês vão colar essa tabelinha lá no caderno de ciências, tá bom? Preenche. Aí depois cola lá no caderno de ciências, tá bom? Coloca a data, né, o cabeçalho, e cola lá no caderno de ciências, tá bom? Aí eu já vou explicar a atividade 2 da 117. Então, dá um pause aí para vocês colocarem bem certinho. Continuando então, gente, na página 117, atividade 2. O Brasil apresenta muitos tipos de solo. Você sabe qual é o tipo de solo predominante na sua região? Então, qual o tipo de solo predominante na sua região e quais são as melhores plantas para se cultivar nesse tipo de solo? Então, gente, primeiro eu vou organizar aqui no quadro, né, o que eu pesquisei. Então, eu vou colocar aqui o que eu achei nas pesquisas sobre o solo aqui, tá? Então, primeiro presta atenção aqui na tia Mila. Então, eu pesquisei lá. Então, o solo aqui da nossa região, São José dos Campos, Paraibuna, Monteiro Lobato, São Francisco de Verso, né? O solo daqui é um solo fértil. É um solo bem fértil. O que isso quer dizer, tia Miriam? Solo fértil, né? Então, aqui a gente consegue ter muitas plantações, né? A gente consegue desenvolver muitas plantas, né? Porque ele é um solo bem fértil, ok? Então, isso é uma coisa que a gente achou. Outra coisa, então a gente já descobriu que é um solo fértil. Quais os tipos de plantas? Então, eu descobri que lá em Paraibuna, a gente tem muita plantação de milho. Então, plantação de milho de Paraibuna. Então, Paraibuna tem muita plantação de milho. Descobri também que a gente tem muita plantação de eucalipto em Monteiro Lobato. Então, muita plantação de eucalipto em Monteiro Lobato. Vocês estão enxergando a lousa toda? Ah, sim. Uma coisa importante sobre a plantação de eucalipto, gente. O eucalipto, ele é uma planta que gosta muito de água, tá? Então, ele gosta muito do solo com água. Então, às vezes tem que tomar um pouco de cuidado onde planta, porque senão ele pega muita água dali. Então, tem que tomar um pouquinho de cuidado com onde a gente planta ele, tá bom? Eu descobri também, né? Quem já foi para Aparecida do Norte ou já foi sentido Rio de Janeiro, a gente vê muitas fazendas, né? Então, a gente tem ainda fazendas de plantação de café, tem de arroz, né? Então, vou colocar aqui fazenda de café indo para Paraibuna, né? Paraibuna não.
Aparecida, né? Gente, vocês não vão escrever nada ainda, tá? É só para prestar atenção. E também a gente tem muita plantação de verduras, legumes, mandioca, São Francisco Xavier. Então eu posso falar de lá porque eu conheço, né? Minha família mora lá, então sempre eu vou pra lá. Então em São Francisco Xavier, tudo que planta dá, né, gente? Assim, a gente fala que lá tudo que planta dá, né? Então lá a gente tem muitas hortas, né? Minha irmã tem horta, meu irmão tem horta, meus 2 irmãos têm horta, né? Então em São Francisco tem muita horta. Então tem muitas verduras e legumes. Muitas verduras, legumes e frutas também, né? Por que, gente, que tem tanta coisa aqui tantos tipos de plantações diferentes aqui no solo da nossa região? Porque a gente tem um solo fértil, então dá para plantar o milho que tem lá em Paraibuna, dá para plantar o eucalipto que tem em Monteiro Lobato, dá para plantar o café, né, indo para Aparecida, o arroz também, tem algumas plantações de arroz naquele meio ali, né? E em São Francisco Xavier tem muita horta, né? A maioria das pessoas que moram lá e tem um espacinho fazem horta. Por quê? Lá o solo é bom, é fértil, então dá para plantar milho, né? Também dá para plantar lá, dá para plantar verdura, né? Alface, couve, né? Dá para plantar cebolinha, pés de laranja, lá tem bastante pé de laranja, né? Pé de jabuticaba. Então, nosso solo aqui na região é um solo fértil, né? E temos muitas opções de plantas, né? Do que plantar. O que eu quero que vocês façam aí? Então, aí vocês vão escrever para mim um pequeno textinho aí, falando sobre essa pesquisa. Então, como que vocês podem começar? Então, eu já vou até dar o comecinho do nosso texto, tá? Então, vocês vão começar. Na nossa região, o solo predominante aí vocês vão falar. Então, na nossa região, o solo predominante é o solo fértil. E vão me contar o que dá para plantar aqui na nossa região, tá bom? De acordo com o que vocês viram aqui. Então, faça um textinho aí bem bonitinho, bem organizado, com pontuação. Letra maiúscula onde precisar ter letra maiúscula, tá? Então, acho que vocês não estão enxergando ali o comecinho. Então, ó, vocês vão começar daquele jeito, tá? Na nossa região, o solo predominante é... E desenvolve o textinho. Combinado? Beijo!